Parabéns. Senta aqui para não passar vergonha sozinho, sem gravar. Alô, alô. 1, 2, 3. Então vamos dar por instalada a Comissão Parlamentar de Inquérito, que vem apurando possíveis fraudes de falências. Hoje estivemos na região de Cascavel, agora Foz do Iguaçu, e eu quero iniciar aqui os trabalhos de uma forma rápida, prática, objetiva, atendendo os anseios da comunidade, agradecendo a presença da nossa equipe, que vem trabalhando diuturnamente, em nome do Jorge Casagrande, da doutora Carla. Queria agradecer ao deputado Nelson, que hoje cedo já estávamos discutindo o trabalho em Cascavel, o deputado Reni Pereira, deputado atuante, comparecendo hoje e ajudando os nossos trabalhos, ele que não compõe a nossa comissão, mas que está substituindo o parlamentar do seu bloco, o deputado Gilberto. Queria agradecer o presidente e vereador Edílio Dalagnol, muito obrigado. Agradecendo Vossa Excelência, eu agradeço todos os parlamentares aqui de Foz do Iguaçu. Vereador Zé Carlos, muito obrigado pela oportunidade que vocês nos dão. É a primeira CPI itinerante do Estado do Paraná. É algo que nós estamos inovando dentro do nosso parlamento, assim como tantas mudanças que o atual presidente e a mesa executiva têm feito a nível administrativo, e agora nós estamos fazendo também a nível social, uma vez que esta comissão é para resolver problemas ou colaborar na solução de problemas, como o que aparentemente, em tese, nós estamos vendo aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Então, inicialmente, queria passar a palavra ao relator, deputado Nelson. Bom, senhor presidente, deputado Reni Pereira, companheiro nosso de Assembleia Legislativa e que sei do seu esforço pela região oeste e sudoeste do Paraná, em especial pelo município de Foz do Iguaçu, onde ele defende muito lá na Assembleia Legislativa do Paraná. Saudar o nosso presidente da Câmara, o Edir, saudar a população que aqui está, o nosso advogado, doutor Jorge, doutora Carla, e dizer à população que nós estamos aqui na cidade de Foz do Iguaçu para ouvir os interessados nas falências, e eu sei que aqui nós temos um caso muito grande, que é o da Santa Casa que realmente foi santa lá no passado. Eu residi em Foz, Reni, durante alguns anos, inclusive temos um imóvel aqui até hoje, e acompanhava no ano de 93, 94, 95, 96, até quando fiquei em Foz, o trabalho realizado pelos médicos, funcionários, pela direção da Santa Casa Monsenhor Guilherme. E a gente vê com tristeza hoje uma clínica fechada que não atende a população de Foz do Iguaçu e, além de tudo, deixou os funcionários, pelo que nós temos dados aqui, sem receber os seus trabalhos prestados. Então, nós queremos ouvir as pessoas e, no final, apresentar um relatório que realmente ajude o Judiciário, ajude o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a equacionar e a agilizar as falências e as recuperações fiscais do nosso Estado, que realmente são muito morosas. A gente percebeu na andança que fizemos, já estivemos com a CPI no município de Araucária, ouvindo pessoas interessadas, ouvindo credores, funcionários, síndicos e assim por diante. Já estivemos também em Cascavel, em Maringá e em Curitiba. E hoje estamos aqui. Então, senhor presidente, seria isso nesse momento. Devolvo a palavra. Obrigado. Eu queria passar a palavra ao deputado Reni Pereira, por favor. Presidente Fábio Camargo, deputado Nelson Luerce, os assessores que o acompanham, o presidente da Câmara, Edílio, vereador Zé Carlos, população aqui presente. Eu quero, primeiramente, agradecer a essa comissão por ter inserido Foz do Iguaçu nos seus trabalhos, até porque sei que no que vem desempenhando pelo Paraná fora, tem encontrado diversos absurdos. E nós temos também aqui na nossa cidade esse absurdo inexplicável que, via de regra, algumas falências e concordatas, principalmente com alguns pontos de interrogação muito grandes que ocorreram no Paraná e que essa comissão parlamentar de inquérito está
tornando público, inclusive algumas já estão tendo um processo mais célere pelo judiciário, ela, via de regra, ela lesa o patrimônio de algumas pessoas, de credores, mas no caso de Foz do Iguaçu, ela lesa a história, não apenas a história da cidade, mas também a história de muitos trabalhadores que inexplicavelmente não entendem como que aconteceu a falência, entre aspas, da Santa Casa. Então, é importante que se ouça essas partes aqui para que no relatório, eu que não faço parte da comissão, mas estou aqui representando o membro do nosso bloco, o deputado Gilberto Ribeiro, relatarei, assim como o nosso relator, tudo o que aqui transcorrer para ele e, com certeza, estarei apoiando no relatório final esse capítulo de Foz do Iguaçu para que seja encaminhado ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, para que se, no mínimo, se responsabilize aqueles que deram causa a esse fechamento da Santa Casa de Foz do Iguaçu. Então, eu agradeço mais uma vez, deputado Fábio, você que levantou essa bandeira, não foi fácil, até porque os interesses são muito grandes envolvendo o protecionismo das falências e concordatos, e você teve a coragem, quebrou tabus lá dentro da Assembleia, e hoje está mostrando que quando se quer fazer um trabalho sério, você consegue. E eu tenho certeza que dessa seriedade vai trazer resultados também, pelo menos em explicar para a população de Foz do Iguaçu, seja através do Judiciário ou através do Ministério Público, quem é que deu causa e, principalmente, a responsabilização de quem deu causa a essa tragédia aqui em Foz do Iguaçu. Obrigado. Quero agradecer suas palavras, deputado Reni Pereira. Vossa Excelência também colaborou, assinou e apoiou este parlamentar. E eu sou prático e objetivo. Essa é a primeira CPI criada na Assembleia, depois de 6 anos, a primeira CPI itinerante da Assembleia da história do Estado do Paraná. Então, eu quero ser prático aqui também. Eu gostaria de convidar o senhor Miguel Mendes. O senhor Miguel Mendes se encontra, por favor? Está aí o senhor Miguel Mendes? Nós vamos buscar também escutar hoje aqui o senhor Paulo Sérgio Ferreira. Queria que a secretaria recebesse o senhor Miguel. Nós vamos escutar o senhor Paulo Sérgio Ferreira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Saúde, e pretendemos escutar também o senhor Adriano dos Reis da Silva. Nós temos aqui o Jailson da Silva, presidente da Comissão de Ex-Funcionários, o senhor Zé Carlos, vereador, João Muniz, aposentado, Valdivino Café, ex-funcionário de Santa Casa. Na realidade, pelo que eu pude perceber, os 4 últimos aqui são credores, me parece que é isso, né? Nós tivemos hoje situações em Cascavel, estamos tendo em todas as regiões do Estado, onde os credores realmente, em tese, estão sendo lesados por uma administração viciada nos interesses pessoais. Nós estamos trabalhando com equilíbrio, não estamos pré-julgando, muito menos julgando ninguém. Apenas colhendo informações para passar por os órgãos competentes, no caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, qual quero me referir, deputado Reni, com todo o respeito, deputado Nelson, ao presidente, desembargador Kifuri, que tem nos recebido, que está escutando tudo o que nós estamos passando. Para os senhores terem uma ideia, 3 juízes substitutos da Fazenda já foram relocados. Um deles para Tamandaré, outro, me parece, para a região metropolitana e outro apenas internamente. O substituto depende apenas da movimentação da presidência do órgão. O titular não, porque tem o princípio da inegibilidade. É isso? Não. Inegibilidade, inamovibilidade. Inegibilidade é na gíria política. Portanto, gente, o Judiciário do Estado do Paraná é absolutamente sério. O que nós estamos apurando são administradores que possam estar cometendo falhas, levando o judiciário a erro, e se o judiciário cometeu erro através de um magistrado, ele terá que se explicar dentro da instituição, através da corregedoria e da própria presidência ou do CNJ. Então, a CPI, em hipótese alguma, está pré-julgando ou julgando ninguém. Nós estamos colhendo informações. Agora, o que eu posso dizer, deputado Reni, e até para estimular o senhor Miguel a falar o que sente dentro do coração, é que
tudo que está vindo para nós é muito sério, muito doloroso, e tudo está sendo bem elaborado por um relatório. Este relatório trará mudanças, mas já estão havendo como essas substituições, sejam acaso ou não, a solicitação da presidência do Tribunal de Justiça para a criação de 4 varas da Fazenda, já foi aprovado no órgão especial do Tribunal de Justiça na semana retrasada, e uma tese que a CPI levantou, modéstia à parte pelo meu estudo, é a saída das falências, principalmente nas fazendas, e elas se direcionarem para as varas cíveis, porque hoje nós temos um número muito reduzido na fazenda e um número muito maior de magistrados nas varas cíveis, o que com certeza dará tranquilidade e celeridade à falência, no caso, ou à administração. Então, eu vou passar a palavra ao senhor Miguel e que o senhor tenha certeza que tudo que seja falado aqui será usado em benefício do restabelecimento da ordem, acima de tudo constará no nosso relatório e trará benefício à sociedade. Boa noite, em primeiro lugar. O que me traz aqui, eu sou herdeiro do espólio de Faustino Ferreira Mendes, que eu creio que muitas pessoas aqui da cidade devem conhecer, que compõem os hotéis Mirante, Hotel Estoril, e diversos apartamentos. Só de apartamentos são mais de 150 apartamentos que meu pai deixou. Esse mês completa 10 anos que meu pai faleceu. E veja bem, meu pai deixou um patrimônio, na época, ele era avaliado em torno de 40 milhões de reais. Hoje, com a nova avaliação que foi feita, tem uma avaliação aqui judicial, ele está em torno de 28 milhões de reais. E por incrível que pareça, nesse período, desde que meu pai faleceu, com todo esse patrimônio, muitos dias para comer eu tive que, alguns amigos, trazer comida para dentro da minha casa que eu não tinha o que comer. Meu pai deixou uma das frações da herança dele para os filhos menores. E quem tem os filhos menores sou eu. E hoje, a minha filha e um filho passaram na faculdade. Eu não tive recurso de colocar meus filhos na faculdade, porque eles passaram em faculdade particular, tive que tirar. Meu filho hoje trabalha num trabalho aí de estagiário, ganhando R$600 por mês. Poderia hoje já ser um engenheiro formado, que já vai fazer 30 anos. E tem uma filha que esse ano, com 16 anos, passou na faculdade de Direito, e, lamentavelmente, eu não pude colocar ela na faculdade, porque eu não tive recurso, com todo esse patrimônio. E esta semana foi colocado, já é o terceiro inventariante que entra. E o último inventariante, no caso, o juiz colocou o Dr. Marcelo Simão, há 2 anos. E quando ele colocou o Dr. Marcelo Simão, eu tive esperança que seria solucionado o mais rápido possível, porque ele cita, inclusive, aqui na colocação dele, que pela larga experiência do Dr. Marcelo, seria solucionado muito rápido. Só que, para minha surpresa, até hoje, assim, o Dr. Marcelo, na realidade, nunca se dirigiu até as empresas. Só para entender, senhor Miguel, até porque a gente vai... Sim. O senhor está falando bem didaticamente, está fácil. Ok, tá. Havia um outro administrador? Sim, tinha outro administrador. Certo. O magistrado trocou o administrador? Ele trocou porque esse administrador, ele ganhou um cargo público aqui na cidade, ele não podia mais ser administrador, ele foi colocado num cargo público, então ele pediu afastamento. Mas, nesse meio tempo, também esse administrador não teve sucesso no andamento das empresas. Aí, com o afastamento dele, o juiz decidiu que o Dr. Marcelo Simão, ele pelo menos diz aqui que seria a pessoa ideal para poder resolver esse problema. Qual magistrado? O doutor... Licença.
O magistrado, o juiz de direito que colocou, né? Isso. Doutor, quem toca o nosso processo no momento é o doutor Marcos Antônio de Souza Lima, da 4ª Vara. Perfeito. Ok? Ele que indicou o doutor Marcelo Simão. Sabe se ele indicou através de uma indicação de outra pessoa? Aqui no despacho dele, ele só diz que... O senhor nunca falou com ele sobre esse administrador? Não, nunca conversei. Ele nunca se dirigiu à empresa desde que ele assumiu, nunca convocou uma reunião nem nada com os herdeiros. Então o magistrado indicou um administrador, Isso, indicou um administrador. trocou o administrador, Isso. e ele nunca chamou Não, os nunca, proprietários não. para uma reunião. Não, Faz quanto não. tempo isso, por favor? Ele foi dia 7 de agosto de 2009, a indicação dele. Até está aqui, no caso. Perfeito. Só que assim, aí eu convoquei uma assembleia com o meu advogado. Até essa assembleia foi acompanhado por um representante dele, que se encontra aqui, Dr. Jorge. E assim, nessa assembleia foi decidido colocar um administrador. E esse administrador, porque nunca teve assembleia nenhuma. Aí houve uma assembleia, no qual compareceu 90% dos herdeiros. Esse administrador daí, assim que terminou a reunião, ele me chamou, terminou a reunião, no dia seguinte ele me chamou e me notificou que eu teria prazo de 24 horas para se afastar de dentro das empresas, porque no momento a minha situação é tão grave que como meu pai possui hotéis, eu tive que entrar com a minha família para dentro dos hotéis para poder me alimentar e ter onde dormir. Aí, para minha surpresa, o novo administrador me chamou e disse: o senhor tem prazo de 24 horas para se retirar de dentro das empresas. E não tem mais uma retirada, nem um centavo. Aí, nesse meio tempo, eu pedi para ele como é que eu vou sobreviver. Inclusive, as minhas crianças são ainda menores de idade. O que eu faço com elas? Ele falou: isso é problema seu. Eu falei: mas se eu não me retirar das empresas? Ele pegou e falou: eu vou chamar reforço policial e retirarei o senhor e sua família. Eu falei: para onde eu vou? O problema é seu. Nesse meio tempo, eu me aceitei o infarto. Porque, deputado, nesse tempo, nesses 10 anos, que eu tenho uma filha de um outro relacionamento, desde que meu pai faleceu, eu não pude pagar pensão alimentícia. E, por incrível que pareça, eu fiquei já 21 dias preso na cadeia, na penitenciária. Sofri demais. Minha esposa teve que sair, porque a família não se preocupou com todo esse patrimônio. Alguns amigos tiveram que levar comida para mim. Sofri porque eu não sou um homem de bem, não é fácil ficar preso. Acho que qualquer um aqui deve imaginar o que é um homem de bem, estar preso numa penitenciária. Mas graças a Deus, quer dizer, era 30 dias somente que eu tinha que cumprir, só que hoje o meu montante só de pensão alimentícia está em R$150 mil. A qualquer momento, de repente, posso voltar a ser preso. Então, assim, a minha situação é essa. Deixa eu fazer uma pergunta, amigo. Desculpe te interromper, Perfeito. mas estou tentando ser prático até para a gente tentar se ajudar. O administrador não foi quem solicitou a sua saída. Não, nesta reunião, foi nomeado um administrador, no caso, para administrar as empresas. Um representante do administrador, Um representante. Só que é interessante, assim, o juiz aqui, ele faz um despacho aqui, dizendo que para tocar pelo direito societário. De repente, ele diz que o direito societário não daria certo. E nessa reunião foi colocado um administrador. Pela ordem, por favor. O senhor esteve em Cascavel, representando a família Simão. Por favor. Ele não está aqui, Marcelo. Como é questão de ordem, eu vou me permitir nem cumprimentar a mesa para não me alongar.
favor. Na verdade, deputados, o que ocorre é que o senhor Marcelo Simão, meu cliente, é inventariante judicial. E nesta assembleia que foi convocada pelo depoente, o senhor Miguel, é que foi nomeado um administrador judicial. Então, a função do inventariante não era de administrar. A administração vinha sendo feita, ou deveria estar sendo feita, pelos herdeiros. E aí há uma discussão se segue o rito do direito comercial, das cotas, ou se segue o rito do inventário. Estava se discutindo isso no processo. Então, o senhor Marcelo Simão, só para facilitar a fala do depoente, era inventariante judicial. E nesta assembleia que houve agora, terça-feira, da qual eu participei, foi nomeado um administrador judicial. E é este administrador judicial que pediu para o senhor Miguel sair do prédio onde ele mora, para que se afastasse dos bens, e que acabou, conforme o senhor Miguel me falou agora antes da nossa sessão, acabou também por renunciar. Na realidade, é exatamente a resposta que eu precisava aqui. Então, não foi o Simão que solicitou. Agora eu pergunto, então, aproveitar a presença do advogado, mas quem escolheu o administrador que acabou solicitando a saída do senhor Miguel? Quem escolheu esse administrador? Foi o seu cliente, o Simão, ou foi o magistrado? Não, quem escolheu foram os herdeiros na Assembleia. Por sugestão de alguns herdeiros, e eu vou ler aqui o despacho, alguns herdeiros sugerem a pessoa de José Carlos Peixoto para inventariante provisório. Informa o juiz que essa pessoa é contador, goza de boa reputação e confiança do juízo. Depois desse despacho, o senhor Miguel corretamente convoca uma Assembleia dos Herdeiros, e nesta Assembleia dos Herdeiros, os herdeiros escolhem e ratificam essa pessoa como administrador judicial. Perfeito, obrigado. Senhor Miguel. Realmente foi por nomeação. Só que, assim, se o voto do representante, do Dr. Marcelo, fosse favorável para o afastamento da atual administradora, que vem dilapidando o patrimônio, aí seria pelo direito societário, só que ele votou o contrário. Isso que veio prejudicar. E existe na sua concepção uma ligação, então, mas aí é na sua concepção, né? Enquanto não tiver indício, não há prova, né? Muito menos a prova. Na sua concepção, o Simão, ele tem alguma ligação com o atual administrador? Para ele ter alguma intenção em não deixar... Olha, para ser sincero, eu creio que aqui não, porque eu creio que eles não conheciam esse senhor Peixoto. Porque esse senhor Peixoto, ele se apresentou assim, de momento até na reunião, que ele não tinha sido convidado para a reunião, que foi até meio estranho, eu não sei quem que convidou esse senhor Peixoto. Eu só conheci esse senhor Peixoto como um homem que seria capaz de solucionar nossos problemas, né? Só que a minha esperança era assim, que como o inventariante tem o poder de mando, que a nossa empresa se trata de uma holding. Hoje o Dr. Marcelo Simão, eu tenho aqui, ele representa praticamente 80% da holding, está na mão dele o poder de decisão. Quer dizer, ele teria condições, eu creio, que como inventariante, de solucionar, porque bastaria ele dizer então, assim... Eu posso dar uma sugestão? Sim. Aproveitar esse momento ímpar que nós estamos vivendo, estamos aí com o advogado do Dr. Simão, hoje em Cascavel, ele conversou inclusive com, me parece que alguns credores, eu não participei da conversa, e me parece que a conversa foi saudável e salutar. E eu acho que quebrando um pouco o protocolo, até para que a gente possa avançar nos nossos trabalhos, quem sabe uma conversa com as duas partes, no ambiente do qual a presidência possa liberar, e aí depois nós voltamos a falar sobre esse assunto. Pode ser? Pode ser? Perfeito, sem problema nenhum. É bom? Eu só gostaria, assim, de contar... Eu sou prático, eu acho que se isso. der para tentar resolver, nosso trabalho tem sido assim. Nós tivemos o deputado René em Maringá, e houve uma situação do supermercado Dias, é isso? Exato. É isso, né? E no momento da nossa sessão em Maringá, uma sessão noturna, inclusive quero agradecer aqui a presença da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Guarda Municipal, sempre colaborando com o nosso trabalho. E lá houve um momento que nós precisamos até de uma condução,
através da força policial, e logo em seguida nós detectamos que realmente havia, em tese, uma falha muito grande na administração. E foi o caso do dia seguinte o magistrado tomar as devidas providências, que é a quem cabe de direito, e não a nós apenas a recebermos informações, mas o fato é que se a gente puder continuar recebendo informação e conseguindo que realmente avance no trabalho de que problemas sejam resolvidos, eu acho que é para isso que nós estamos aqui. Então, se o senhor também concorda com uma boa conversa, e o advogado da parte também, que vocês possam conversar numa sala e que a gente possa seguir os nossos trabalhos. Deputado Fábio Camargo, eu até, e também de forma rápida, e até para tranquilizar o senhor Miguel, nós já conversamos agora, nesse despacho de 5 de abril, o juiz já dá a solução e me parece que está muito próxima. O juiz dá vistas ao Ministério Público e já indica que a solução para o caso é a divisão das cotas, a venda das cotas ou a dissolução das empresas. Ou seja, o juiz está resolvendo pelo viés societário, que é o que os herdeiros também desejam. Cada um vai receber a sua parte e administrar aquilo que ficar para si das cotas. Então, eu acho que, fiquei surpreso também que o doutor Miguel me confidenciou que o advogado dele também renunciou nessa confusão de terça para hoje, que o que mais me causou estranheza foi que o administrador judicial, ao invés de devolver as chaves para o juiz, devolveu as chaves para a administradora anterior, que foi afastada pelo juiz. Quer dizer, ela não poderia administrar. Então, o mais rapidamente possível que o senhor Miguel contrate um advogado, noticie isso para o juiz, por certo, vai trazer a administração e o parecer do Ministério Público vai ser nesse sentido e vai equacionar. Eu acho que a coisa está bem encaminhada aqui, só para tranquilizar a sua pessoa e dos deputados de que esse assunto, eu acredito que rapidamente vai se encerrar. Desculpe. Por favor, de forma democrática e absolutamente coerente e equilibrada, o doutor Jorge Casagrande, que faz a nossa consultoria e que, inclusive, Vossa Excelência, atuando em nome dos seus clientes, entrou já até com ação contra o nosso consultor, assim como tem estudado, e eu também, de forma democrática, de imediato liberando todas as documentações para seus clientes, que eu acho que é o de direito e também o de moral, mas então que o doutor Jorge Casagrande também possa acompanhar o senhor Miguel para que vocês possam conversar. Eu entendo, Vossa Excelência, pelo respeito, que por ele estar sem advogado, mas eu tenho convicção que o doutor Jorge Casagrande tem conhecimento suficiente. Por favor, senhor Miguel, por favor. Tá. Então, assim, o que acontece, o doutor lá falou que a solução seria rápido, mas não é bem assim, porque, veja bem, existe muita rixa familiar. Sabe que quando se trata de um espólio grande, existem interesses. Então, assim, não é tão rápido como se pensa, porque, veja bem, a chave foi devolvida por uma pessoa que foi afastada da reunião, inclusive pelo juiz, porque essa pessoa não goza de confiança de uma parte dos herdeiros, que ela está dilapidando o patrimônio. Inclusive, eu tenho várias fotografias aqui. Hoje o patrimônio, se continuar assim, mas no máximo 2, 3 anos ele não vai ter fôlego para sobreviver, vai à falência. Então, assim, eu creio assim, que se bastaria, se o senhor Dr. Marcelo Simão colocasse, como o juiz cita aqui numa parte, direito societário e colocasse os verdadeiros donos para administrar, não colocar mais estranhos, estaria solucionado. Mas eu não vejo. Esse o meu pedido, para que vocês possam conversar, então, inclusive com o representante da CPI. Só pela ordem, eu queria que o deputado Nelson fizesse a pergunta. Eu queria pedir ao senhor, por exemplo, se o doutor Marcos, o magistrado, foi ele que iniciou esse processo? Não, eu creio que o doutor Marcos, acho que já é o terceiro juiz nesse meio tempo já do processo. E foi o doutor Marcos, então, que indicou Marcelo Simões para inventariante? Sim, o doutor Marcos que indicou. Mais uma pergunta para o senhor. E o aluguel desses bens estão sendo depositados em juízo? Maioria não. Não tem prestação de conta, não tem nada. Onde que está indo esse dinheiro? O senhor saberia nos dizer? Não, porque eu não tenho acesso. Inclusive, uma vez eu me dirigi até o escritório, que é um escritório conceituado aqui na cidade, como sócio proprietário da empresa, solicitei que gostaria de verificar a situação, eles não me autorizaram a ter acesso à contabilidade. O senhor saberia nos
dizer se o inventariante tem recebido os honorários dele? Eu creio que não. Eu creio que esse Não tem inventariante recebido não os tem honorários? honorários. Aí, me desculpe, mas não sei O dizer. senhor não saberia nos dizer? Não, senhor. Seria isso, senhor presidente. Deputado Reni, alguma pergunta? Eu gostaria de perguntar em relação à alienação, à venda, mesmo aquilo que, se eventualmente houve alguma venda através de leilão de parte do patrimônio. Não, até o momento nenhuma venda através de leilão. Só que tem vários bens que já estão... Sendo adjudicados? Exatamente. Vários bens. O senhor sabe dizer alguma pessoa, instituição que tenha adjudicado algum desses bens? Somente a União. Tudo em favor da União. Fazenda, Nenhum particular. Particular não, porque os credores particulares todos estão sendo pagos. O problema é a União, que a administração atual não recolhe pagamentos para a União. IPTU, Fazenda. Hoje já beira, segundo, que não existe reuniões dentro da família, da composição. Dizem que está próximo hoje de 8 milhões de reais. Eu, como sócio proprietário, não tenho acesso, é proibido entrar dentro das empresas, não tenho acesso à contabilidade, nada disso. Por isso que eu cheguei uma vez a ir a Curitiba para conversar com o Dr. Marcelo Simão, só que ele não me recebeu, mas quem recebeu foi o irmão dele. Eu pedi encarecidamente que ele tomasse providências, porque a minha situação era desesperadora. Isto já faz mais ou menos 1 ano e pouco atrás. Aí ele disse que iria tomar providências, sim, que iria entrar em contato comigo, só que até hoje não houve contato com relação a solucionar o problema da família. Né? Então não estão sendo pagos nenhum tipo de tributos, nem Tributos, municipais? não. Foi feito várias propostas, inclusive pela própria prefeitura, tentou até fazer uma locação de um dos bens que a prefeitura tem necessidade, né? Mesmo assim, não houve interesse. Inclusive, quando o juiz solicitou que fosse vendido um dos imóveis, um grupo de Cascavel se prontificou a comprar os imóveis, pagando o total do valor né, judicial. Este grupo não foi sequer recebido pela administradora. Ela disse que não tinha interesse em vender. E não houve interesse por parte da administração, em alugar para a prefeitura em troca de imposto? E nem nada, não tem interesse em locações. As empresas se encontram totalmente abandonadas. Obrigado. Inclusive, elas ficam abandonadas na mão de funcionários quando viaja a administração. Quem toma conta são funcionários totalmente estranhos à família. Assim se encontra hoje esse espólio. E bastaria o doutor, hoje, quem tem poder da maioria das cotas, dizer que os sócios proprietários assumissem, estaria resolvido o problema. É muito simples. Por isso que me surpreendeu, nessa reunião, o representante do doutor Marcelo, no caso, o voto dele foi o voto que fez com que a empresa não viesse para o direito societário. Foi para a mão de um estranho. E esse estranho, a primeira atitude dele foi afastar os próprios sócios proprietários. Afastou um por um, inclusive os sócios minoritários. Quer dizer, tem o mesmo valor de cotas, só que no caso são minoritários porque tem mais necessidade, não tem patrimônio suficiente, entendeu? Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor Pela presidente. ordem. Eu não queria entrar no mérito, que acho que até nós estamos atrasando a pauta que é extensa. Mas nessa determinação judicial, que é de conhecimento do senhor Miguel, está aqui, a decisão judicial. Nenhum herdeiro receba qualquer tipo de subvenção das empresas ou atue como funcionário, administrador, gestor ou coisa semelhante dos bens e empresas da holding. Quer dizer, é impossível perante essa decisão judicial, a não ser que ela seja atacada pelos herdeiros através de seus advogados. Por isso que o voto foi nesse sentido. Então, eu com todo respeito à CPI e à Vossa Excelência, que tem acompanhado o trabalho desde o tempo da Câmara de Vereadores de Curitiba e presto a minha homenagem, e na sua pessoa os demais deputados, acho que o assunto já ultrapassou a esfera da CPI. Na realidade, o assunto realmente pode até ter ultrapassado, mas a gente entende pela dor e a dificuldade Lógico. do cidadão. Agora, eu queria perguntar ao senhor, aproveitar,
seu conhecimento. O senhor sabe dizer quais foram os juízes... o juiz que deu esse despacho, qual é o magistrado, por favor? Doutor Marcos Antônio de Souza Lima. É o mesmo, tá. Quarta Vara Civil de Foz do Iguaçu. Quarta Vara Civil. Sabe me dizer, Quarta Vara Civil, o magistrado antes dele não sabe, né? Difícil. Não Aqui, sei, Vossa Excelência como atua... Não conheço. É Dr. Celso Traumaturgo. E o anterior? Eu creio que só teve o Dr. Celso Traumaturgo e depois veio o Dr. Marcos. Eu acho que não teve um outro, não. Tá. Porque nós estamos aqui entendendo o seguinte, o conhecimento do senhor Simão com o atual administrador, porque pelo que o senhor está falando, me parece que todo o patrimônio está sendo dilapidado. Sim. Por um administrador que não é da família Simão, deixar claro, perfeito. mas que apenas o Simão poderia ter impedido Com certeza. de ele administrar. Sim. Então, eu acho que a gente já colheu informações suficientes sobre essa questão. Como eu disse, a CPI ela não pré-julga e nem julga ninguém, apenas estamos colhendo informações para fazer um relatório. Eu apenas perguntei dos magistrados para a gente poder ter um nexo nessa conexão de indicação do administrador e, obviamente, o aval desse administrador para que um gestor que acabe tomando conta do negócio. E a gente está vendo que esse negócio, esse patrimônio, não é uma empresa, não é um negócio, é um patrimônio, que esse patrimônio está sendo dilapidado, trazendo prejuízo não só à família, mas como para toda a população em função dos impostos, que chega na faixa de 8 milhões, mais ou menos, e como advogado, militante, inclusive, também a vontade de fazer justiça, que Vossa Excelência me perdoe a franqueza, está defendendo seu cliente, mas a vontade de fazer justiça, de ver um cidadão que é proprietário, muito provavelmente minoritário, mas é proprietário, não ter o direito de saber exatamente o que está acontecendo. Então, isso aí, por isso eu perguntei ao magistrado, porque, obviamente, o magistrado é soberano. E daí eu também vou fazer parte da defesa, não é nem o administrador, nem o gestor, e sim o magistrado, que, obviamente, tem que exigir que o administrador preste conta ao senhor. Então, eu agradeço pelas suas explicações e deixo para as suas considerações finais, senhor Miguel. Jorge, quer falar alguma coisa? Não? Tem algum detalhe que você acha importante no assunto para a gente poder prosseguir? Por favor. Tem? Não? No momento, não. Senhor Miguel. Então, eu gostaria de saber o seguinte, o fato da chave do cofre ter sido devolvido de novo para essa pessoa, que até, desculpe, eu não lembro o nome do senhor Marcos, ele acompanhou a entrega da chave através do representante do inventariante. E o senhor veja bem, a chave dos cofres da empresa, do qual se apura bastante dinheiro diariamente, voltou para as mãos da pessoa que tinha sido afastada pelo juiz. Então me preocupa bastante agora o seguinte, até que ponto o juiz, segundo hoje o meu advogado, que pediu até afastamento em função de toda essa confusão, até que ponto o juiz vai tomar providência para que não seja dilapidado mais ainda o patrimônio? Porque, assim, já que o doutor Marcelo é detentor da maioria das cotas, por se tratar de uma holding, eu creio que se ele quisesse estava resolvido imediatamente. Olha, senhor Miguel, deixa eu explicar. Sim. O nosso trabalho itinerante, nós ainda vamos percorrer Londrina, Ponta Grossa. Hoje nós estamos recebendo uma solicitação muito importante de Guarapuava, vamos analisar através da comissão, mas ela vai terminar em Curitiba com, hoje já em acordo com o advogado da família Simão, nós poderíamos retirar a convocação porque eles aceitam o convite. É isso, doutor? Correto. É isso? Porque, então, a família Simão vai falar com a CPI na chegada da CPI. Bem como eu gostaria que a secretaria também convidasse o inventariante, que tal, Casagrande? Porque aí o inventariante também vai poder explicar para a gente melhor exatamente essa situação. Perfeito? Oi? Não.
O administrador. O administrador. Apesar que o administrador ele pediu oficialmente o afastamento hoje, no caso. Nós vamos solicitar o antigo administrador, perfeito, que foi o causador, Sim, né, do prejuízo em tese que o senhor coloca. sim. Então, o antigo administrador e o novo administrador para saber exatamente como é que estão as coisas. E nós esperamos que amanhã, com certeza, a gente possa ter outras notícias positivas para dar para o senhor. Porque a nossa CPI é assim. Ela vai, tem hora para começar, não tem hora para acabar, não tem hora para acabar. E as movimentações acontecem geralmente no dia seguinte, porque nós saímos muito tarde. Perfeito? Mas eu quero crer que, pela sua exposição e pela exposição do nosso trabalho, as coisas deverão mudar antes mesmo deles chegarem em Curitiba para esclarecer esses fatos. Por favor, suas considerações finais, então. Ok, eu agradeço, espero que seja solucionado o quanto antes, né? Porque a minha situação, a partir desse momento, ela se tornou o fato do juiz, até ele leu aquele expediente do juiz, a partir do juiz expediu isso, eu com todo esse patrimônio, eu quero deixar claro aqui, eu passei a não ter um centavo para sobreviver daqui para frente. Veja bem, eu vou ter que suspender, inclusive, tratamento dentário das minhas filhas, já suspendi, da minha esposa. Não sei como é que eu vou fazer para que a minha filha vá até a escola, porque eu passei a não ter um centavo mais. Eu tenho comida porque eu estou insistindo em permanecer dentro do hotel, porque este senhor pediu a renúncia, não sei se é verdade ou não, mas eu não sei até que ponto eles vão me pedir para que eu seja impedido até de comer com a minha família. Então, uma situação extremamente grave. Ok? Eu agradeço, até se... Foi um desabafo. Então, um desabafo. Muito obrigado. Pode ter certeza que a gente é solidário ao senhor e a CPI justamente é o mecanismo para que as coisas aconteçam de forma rápida. Tá bom? Ok. Obrigado e boa sorte. Eu queria agradecer a presença do... Cadê meu amigo? Carlos Budel, já foi embora. Já foi embora, vereador Carlos Budel. Então eu vou convidar o senhor Paulo Sérgio Ferreira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Saúde. É isso? Por favor, por favor. Boa noite. Na realidade, só para entender, Paulo Sérgio Ferreira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Saúde. Nós vamos tratar da Santa Casa? Isso, da extinta Santa Casa. As informações que me chegaram, dívidas em torno de 15 milhões, declarada falência em maio de 2006 pela 4ª Vara Civil, juiz Marco Antônio de Souza Lima. 600 funcionários, credores aguardam a quitação das dívidas. E aqui, me parece que também a família Simão administra. É isso? Isso, na verdade, boa noite a todos, boa noite aos deputados, agradecemos aí esse apoio, isso é de extrema importância para esses trabalhadores que estão aqui hoje nesse plenário. Na verdade, houve um interventor anterior, houve um administrador, foi a doutora Beatriz, com a saída da doutora Beatriz que veio o doutor Marcelo Simão. Só que é estranho, porque durante o processo do doutor Marcelo, o processo andou. Sabe, foi feito, ele que conseguiu que tirassem os bens de dentro do hospital, colocassem num local, ele conseguiu, na verdade, catalogar esses bens, foram todos catalogados. Nesse período, o processo, só que chegou agora, nos últimos tempos, o Alfredo Caifa, que é o detentor do prédio, parou de pagar as parcelas referentes ao prédio, certo? Isso consta nos autos, lá na 4ª Vara Civil, e parando de pagar, foi pedido a volta do imóvel para os trabalhadores, para a massa falida. Isso foi acatado pelo juízo. Então, na verdade, o processo parou de novo. Aí que nós começamos todos os movimentos, o chamamento de atenção aí, para a gente fazer com que o Alfredo Kaifer voltasse a pagar as parcelas e que o juiz, o doutor Marco Antônio, fizesse o papel dele em andamento no processo. Abrir a palavra ao deputado Nelson. Só para esclarecer, então, você está dizendo aqui que houve um arremate ou uma compra por parte de um determinado grupo e que esse grupo não pagou o que foi combinado, o que foi tratado.
existe saldo em banco, saldo em conta referente à dissolvência, à insolvência, aliás, da Santa Casa? Saberia me dizer? Existe, deputado. Na verdade, existe hoje em torno de 3 milhões que estão aplicados numa conta, certo? O doutor Marcelo Simão pediu para o Ministério Público e para o juízo, para que o juiz usasse esse dinheiro para pagar, dividir, fazer uma porcentagem, pagar um pouco desses trabalhadores, dar um pouco de dinheiro para cada trabalhador, porque, na verdade, nós já temos 6 trabalhadores que faleceram, né, que não receberam suas verbas. Temos outros que estão aí definhando, assim, e sendo ajudados por pessoas também, mesmo caso aqui, cesta básica, essas coisas. Mas nós temos 3 milhões que estão sendo... E, na verdade, tem instituições que ocupam o prédio que a gente não sabe se essas pessoas estão pagando aluguel, que é a Faculdade Uniamérica, tá? Como é que é? O TAS, né? O TAS, que também ocupa o prédio. Então, assim, o imóvel que deveria ser dos trabalhadores estão sendo ocupado por outras pessoas obterem ganho, e os trabalhadores não estão vendo esse dinheiro. Então, os 3 milhões hoje, supostamente, fazendo um cálculo, daria para pagar os trabalhadores, as dívidas trabalhistas. E por que não é feito esse pagamento aos funcionários? Então, segundo o Ministério Público não acatou a decisão do Dr. Marcelo, o pedido, na verdade, do Dr. Marcelo, e o juiz, o Dr. Marcos, também não acatou. Então, o que nós não entendemos é isso aí. O porquê que não é pago. Se tem dinheiro, se tem 3 milhões... O Alfredo Caio até fez uma ligação para o Jailson, que é o presidente da comissão, e disse que é para a gente ir lá amanhã no fórum, que as verbas que estavam atrasadas, ele quitou tudo, né, estão quitadas. Então, é só fazer o pagamento do pessoal. As dívidas, as ações já estão todas transitadas em julgado. É só fazer os pagamentos. Os acordos estão acertados, é só fazer os pagamentos. Seria isso, presidente. O leilão foi feito pela Justiça do Trabalho. Isso, pela Justiça do Trabalho. Foi arrematado por quanto na época? 6 milhões e 400. 6 milhões e 400. Se eu não me engano. Desses 3 milhões já foram pagos. 3 milhões já foram pagos. É suficiente para pagar aquelas ações que já transitaram. As ações trabalhistas, porque os trabalhadores não têm muito, Reni. Os acordos não foram altos, entendeu? Daria para pagar. Ou então fazia-se um cálculo, né, um cálculo que fosse satisfatório para os trabalhadores, para se quitar essa dívida. Você sabe me informar se na relação de credores tem algum crédito? Eu sei que os créditos trabalhistas têm preferência, mas tem algum com a preferência acima de vocês? Olha, o que nós sabemos é que o White Martins... Não, né, é fornecedor. Fornecedor. Ele está para trás. Fora isso, não sabemos. União, não, porque era Santa Casa. Não. Filantrópica, né? Agora, interessante essa história, porque já entrou dinheiro e... É o que nós falamos, é só ir chamando e acertando. Tá. Quando foi declarada a insolvência em 2006, né, a falência, nos termos da sentença do juiz, ele fez o relatório dos devedores. Então, pela tua informação, o primeiro crédito... É dos trabalhadores. É dos trabalhadores. Isso está nos autos, que é dos e trabalhadores. E o leilão foi feito pela Justiça do Trabalho. Exatamente. Então, na verdade, o que a gente espera é só que haja o pagamento. Né? É uma informação interessante essa, até para a assessoria registrar, porque me parece que é inexplicável porque que já, inclusive, já não foi feito. Exatamente. E, na verdade... Vocês são os primeiros credores. Agora, o que resta saber, e isso provavelmente o presidente, assim que volte, a comissão pode fazer isso, é pedir explicação se eventualmente esse valor desse arremate, dessas prestações, o síndico eventualmente pretende usar em alguma outra coisa, que não pode, porque o crédito preferencial é de vocês. Então, eu acho que, de repente, aí... Deputado, só lembrando, por questão de ordem, que foi a primeira administradora que ocupou o imóvel, ela recebeu uma verba, inclusive uma verba alta, foi paga para ela, pelo trabalho que ela fez, de R$90 mil. Certo? A gente não sabe como é que funciona. Juridicamente dizendo, a gente não... Esses 3 milhões, você tem informações que estão depositadas. Estão depositados numa aplicação, inclusive na Caixa Econômica Federal. Menos mal. Certo? Mais alguma consideração? O que a gente gostaria de colocar, deputado, é que esses trabalhadores, tá, na verdade,
A Santa Casa tem uma história, esses trabalhadores deveriam estar lá dentro da Santa Casa. Mas por questões políticas na nossa cidade, nós estamos com um hospital que está utilizando verba pública que vai para o ralo, e essa verba poderia, com muito menos do que se gasta hoje, você poderia estar administrando a Santa Casa. Você poderia estar com a Santa Casa aberta e esses trabalhadores não estão na situação. Então, a gente gostaria de dar força aos deputados, esses trabalhadores que estão aqui, realmente estão precisando de vocês. E a gente conta com isso. E, você tem conhecimento se o síndico está recebendo os seus honorários ou não? Não, isso não conseguimos Tem esse visualizar nos conhecimento? autos. Não conseguimos visualizar nos autos. E, bom, depois nós vamos ouvir também os integrantes os representantes dos credores, né? Dos funcionários. Isso, exatamente. Depois nós vamos ter mais pergunta para fazer. Obrigado. Seria isso. Deputado Reni, eu peço a palavra. Pois não? Eu cumprimento Vossa Excelência na condição de presidente neste momento, segundo secretário da Assembleia, na pessoa de quem cumprimento os demais secretários, nosso presidente da Câmara de Foz do Iguaçu, funcionários. Muito especialmente transmitir um abraço ao depoente e ao presidente do sindicato, aos trabalhadores, porque não há reparo algum na fala do nosso presidente do sindicato. É exatamente isso que ele colocou. Só vou acrescentar alguns dados de que esses dados todos vão ser entregues à assessoria da CPI para que façam parte do relatório. No dia 8 de novembro de 2010, o síndico pede para que seja pago, propõe à massa insolvente, sob autorização do juiz, o pagamento de 25% dos créditos privilegiados já homologados. Né? Quer dizer, isso foi pedido em benefício dos trabalhadores que estão aqui presentes. Isso foi pedido pelo Marcelo Simão em novembro de 2010. A Santa Casa, através de seu advogado, ou seja, a falida, através do advogado José Bento Vidal Filho, discorda desse pagamento em 29 de novembro. O Ministério Público, em 3 de dezembro, ou seja, o processo andando rapidamente, por falta de previsão legal para esse pagamento, indefere ou dá o parecer pelo indeferimento do pedido. E, finalmente, o juiz, em 15 de novembro de 2010, indefere o pedido. E aí que eu esclareço, Vossa Excelência, que o juiz indefere o pedido na argumentação dele por falta de previsão legal. Muito rapidamente, em síntese, tem que haver um quadro geral dos credores para que seja feito o pagamento e não está nessa fase do processo. Então, eu só queria demonstrar, dentro das palavras do ilustre presidente do sindicato, que são irreparáveis, a boa vontade do síndico, Marcelo Simão, que pediu para que houvesse uma autorização, mesmo que extra legis, mesmo que fora de previsão legal, para que fossem beneficiados os trabalhadores que estão com essa dificuldade toda, e todos nós sabemos dessa dificuldade, mas, infelizmente, o Ministério Público e o juiz se posicionaram em sentido Qual é o contrário. nome do juiz que deu essa sentença? É o Dr. Marcos Antônio de Souza Lima. Essa também está Também está no mesmo. na quarta vara. Eu Doutor, agradeço, eu só queria acrescentar. O senhor, quem sabe, poderia nos esclarecer se o síndico tem recebido seus honorários ou não. O senhor não tem como nos dizer isso? Tenho Tem recebido? essa informação. Até faço uma remissão à fala anterior, de que no caso do inventário não existem honorários, nem foram pedidos, que foi uma das perguntas. E nesse caso foi deferido R$ 24.000 de honorários em 12 parcelas de 2 mil, e o resto só quando encerrar o quadro geral de credores. Então foram 12 parcelas de R$ 2.000. Ok. Que eu lhe confesso aqui que eu não sei nem se foram pagas, mas foi o que foi deferido pelo juiz. Ok, obrigado. Vamos ouvir outro. O deputado Reni estava ele estava aqui esmiuçando os pontos que eu perdi, doutor. Mas então, pelo que eu pude perceber, foi ordem judicial? Não precisa repetir, mas foi ordem judicial. Pelo magistrado, o mesmo, o mesmo.
Doutor Marlos, aproveitando sua boa vontade, até pode responder daí que a gente repete aqui, fica na taquigrafia. São créditos... Qual que é a dúvida, Casagrande? São créditos trabalhistas ou privilegiados? O senhor poderia, tem como responder para a gente agora? Porque o senhor está... O senhor não estava nem como convidado, agora estou convidando. Não, eu agradeço e dentro daquilo que eu coloquei para a doutora Carla quando me apresentei na Assembleia como advogado, a família Simão, os advogados Fábio e Marcelo estão plenamente à disposição para esclarecer justamente essas dúvidas. Eu tenho aqui informação de que são 600 reclamatórias trabalhistas já com crédito homologado. E o pedido é esse. Não sei se esclarece a dúvida. Está esclarecido? Por favor, por favor. Se me permite, até nem quebrando, uma pergunta, só para que ficou uma dúvida aqui. Existe crédito privilegiado, com privilégio geral, etc. São vários os tipos de créditos dentro de uma insolvência ou ordem legal de pagamento. Eu quero saber só, talvez não tenha ficado claro aqui, para que a gente possa ajudar os deputados a produzir um relatório mais detalhado, mais exato, se esses créditos que o Marcelo Simão pediu pagamento do dia 8 de novembro de 2010 eram tão somente créditos de natureza trabalhista, ou eram os privilegiados? Trabalhista? São os trabalhistas. Trabalhista? Só os trabalhistas. Tá Só bom. os trabalhistas. É isso. Então, vamos dar... Obrigado, doutor. Então, eu gostaria de convidar o senhor Adriano dos Reis da Silva. Ele se encontra? Já está satisfeito com algumas respostas, é isso? Então, nós vamos chamar o senhor Jailson da Silva, por favor, presidente da Comissão de Ex-Funcionários. Está organizado. Nós encontramos uma comissão de ex-funcionários em Araucária, da Megacred. Lá foi um rombo de aproximadamente 500 milhões. E, me corrija, doutor Casagrande, foi a melhor estrutura que nós já encontramos sobre o que diz respeito a falências que, em tese, falências frustradas. É isso? É isso? Então, por favor, senhor Jailson da Silva, obrigado. O senhor fique à vontade. Nada. Olha, quando a gente escuta falar, agora mesmo o advogado colocou ali, que o doutor Marcos colocou lá nos autos que poderia pagar 25%, e a gente vê que o advogado dos irmãos aqui da Irmandade vai lá e recorre, o doutor Bento Vidal. Eu acho que, no meu ponto de vista, esses irmãos, que são grandes empresários aqui da cidade de Foz do Iguaçu, tinha que ser punido também. Tem que cobrar deles, já que eles não deixam a justiça pagar o que a gente tem lá de direito, começar a cobrar deles, que é o senhor Vanderlei Teixeira, o César Cabral. Esses aí é o que banca esse advogado aí, que não deixa o juiz pagar para a gente. Os irmãos o grupo de empresários. É isso que eu quero entender. O senhor está se referindo exatamente a quem? O grupo de empresário aqui que banca esse advogado, o doutor Bento Vidal, que tudo que a gente ganha, tudo que o administrador da massa falida manda pagar, eles vão lá e recorrem e ganham. Então tem alguém por detrás disso que deve ser punido também. O seu Vanderlei Teixeira, o César Cabral, que era administrador na época da Santa Casa. Esse povo aí tem que ser punido. Mas, só uma pergunta, presidente. Por favor. Mas esse pessoal era administrador antes da falência? Ou depois da falência? Depois Antes da falência, mas até hoje ele manipula. Quem é que está pagando esse advogado, o doutor Bento Vidal? São eles, empresários aqui da cidade. Eram administradores. Bom, só para entender, em tese, antes da insolvência, né? A denúncia que nós estamos tendo aqui, só para que eu possa entender. Então, os administradores, vocês acreditam que possa ser uma fraude, uma falência fraudulenta? É isso?
Pode ser. Pode ser, porque até hoje... Eu estou perguntando, o senhor acha? Eu acho que sim, doutor. Porque, O senhor é o representante da maioria das pessoas que está aqui? Também, todos aí. Pelo que eu estou vendo, todos acham. Todos. Então vamos convidar. É que já se faz, são 8h30, mas a gente pode tentar. Pelo menos convidar um para vir aqui. Se não der tempo, depois nós vamos escutá-los em Curitiba. Nós estamos aqui, né? Temos boa vontade, temos vontade de trabalhar. Obrigado. Estamos fazendo a nossa obrigação. A CPI ela tem pouco tempo de duração, então o pouco tempo que tem a gente tenta aproveitar. Me permitam as perguntas? Em virtude dessa afirmação que o presidente, aliás, essa pergunta que ele fez e da afirmação, a gente sabe que, inclusive, o próprio prédio da Santa Casa ele está cada dia desmoronando. Se não houver uma reforma, daqui a pouco acaba. Qual que seria o interesse dessas pessoas que Vossa Excelência afirma que, então, embargaram essa decisão tomada pela administração de prejudicar os trabalhadores, em vista que, provavelmente, a Santa Casa, o atual adquirente, né, que adquiriu em leilão, dificilmente ela volta a atuar na forma de Santa Casa. Então, qual seria o interesse dessa Irmandade em obstruir esses pagamentos, já que vocês têm direito, porque foi um leilão trabalhista? Isso aí, deputado, eu não vou poder responder para o senhor. O senhor, sendo da cidade de Foz do Iguaçu, sabe, tem conhecimento que o doutor Bento Vidal, ele não está lá defendendo, como é que se diz, a Irmandade pelo benzóleo, pelo